Olá, hoje é dia 24 de janeiro, é uma quinta-feira. Estou em outro lugar, aqui embaixo de uma ramagem que foi transformada em árvore, né? Tem formato de árvore, mas são vários tipos de trepadeiras que se sustentam aí. Muito legal aqui embaixo. Então o sol está muito quente, mas aqui embaixo está bem fresquinho. Logo aqui do lado está a minha horta, até vou mostrar para vocês, né, a nossa horta aqui. Vamos ver se dá para ver alguma coisa. Tá ali, né? Vai até lá, depois sobe ali, ainda tem mais. E aqui estou eu, essa sombra bem gostosa. E aqui está a nossa lição, a lição número 7, que vai ser estudada do sábado de 9 de fevereiro a 15 de fevereiro, sobre as 7 trombetas, né? Que tem algumas coisas diferentes da lição, do jeito, em relação àquilo que eu aprendi quando criança, e em relação àquilo que estão vários livros oficiais da igreja. Oficiais no sentido assim de que isso era muito bem aceito tempos atrás, agora mudaram. Santíssimo e poderoso Deus, queremos te pedir que tu nos abençoes nesse estudo a respeito dessas 7 trombetas. Abençoe-nos para que possamos saber em que época estamos vivendo. Estamos na última trombeta. Santíssimo Deus, fica conosco em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Vou ler aqui Apocalipse 10, versículo 7. Né? Está assim: nos dizem que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, isso é a 7ª trombeta, que é a última, né? Vai se cumprir o mistério de Deus, da forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Eu disse antes, nós estamos na 7ª, não, ainda não estamos na 7ª, estamos na 6ª trombeta, né? Então, me enganei ali. Então, o que fala aqui esse verso? Que quando tocar a 7ª trombeta, Jesus volta. Se cumpre o plano da salvação, ou seja, se conclui o plano da salvação. Esse é o mistério de Deus. Deus, desde toda a eternidade, sabia que teria que desenvolver esse plano da salvação. Ele não contou para ninguém, ele também não tinha que estar contando muito antes do tempo, né? Mas ele sabia, se algum lugar no universo alguém caísse, ele sabia que essa queda seria aqui na Terra. Ele também sabia qual seria o procedimento dele e de Jesus, etc. Tudo isso que nós estudamos no plano de salvação, ele já sabia. Mas isso era um mistério, por muito tempo, né? Então, esse mistério tem data para se cumprir. O dia e a hora nós não sabemos, mas tem um dia e tem uma hora. Vai se cumprir, né? E se cumprirá exatamente na 7ª trombeta. A 7ª trombeta é a volta de Jesus Cristo, né? Então aqui nós estamos estudando no Apocalipse capítulo 6 a respeito das tais almas debaixo do altar que estão clamando por justiça. Quem são essas almas? Não são almas penadas, não são seres incorpóreos, não são seres só virtuais, não. Isso aqui é figurativo. Isso aqui são pessoas, representam pessoas desde o templo de Abel, que foi morto injustamente. Ao longo de toda a história que estão perguntando, mas até quando que vai continuar essa injustiça? Até quando nós não seremos julgados? Os nossos opressores não serão julgados? Até quando eles não serão até quando nós não seremos vingados, né? Senhor Deus, vai demorar muito ainda? Sim, porque hoje já se passaram 6.000 anos por aí, né? E como se milhões e milhões de pessoas fizeram mal umas às outras e fizeram mal aos que servem a Deus e foram enterradas com honras, etc, tal, tem lá suas lápides e assim por diante, e nada. Não.
tem uma data para isso. Tem uma data. Né? Tem. Vai ter justiça, vai. Né? Então essas almas debaixo do altar receberam nessa figura, nessa ilustração, porque elas não estão lá debaixo do altar. Não tem ali seres clamando. Não. Isso aqui é apenas ilustração. Receberam um reforço do próprio Senhor Jesus Cristo. Né? Então veio um anjo ali e encheu o seu incensário de incenso, botou bastante incenso. E aquela fumaça do incenso subiu. Isso representa essas orações, isso é um reforço às orações. Isso representa que Deus está ouvindo as orações. Estou ouvindo. Eu sei o que se passou com vocês. E vai chegar a hora. Espere mais um pouco. Né? E lá pelas tantas o anjo botou mais uma vez coisas dentro do seu incensário, mas não botou incenso. O que ele está fazendo? Agora ele botou brasas. Brasa. Mas brasa não é incenso. Brasa não representa as orações de ninguém. Brasa é condenação. E ele jogou o incensário à terra. Bom, mas isso acontecia todos os dias no ritual do santuário. Quando lá o sacerdote jogava o incensário à terra, é sinal que naquele dia tinha terminado a intercessão. Agora terminou. Aqui significa a mesma coisa. Agora terminou. Agora vão começar as pragas. Agora não tem mais intercessão. Agora não tem mais chance para ninguém. Então aqueles perseguidores que estavam vivos e que não se arrependeram, agora não tem mais arrependimento. E aqueles perseguidores que morreram não arrependidos, agora dane-se, né? Como se pode dizer? Dane-se. Então terminou. Esse é o fim da graça. Né? Agora, as almas debaixo do altar começarão a ser vingadas. Gente, a questão é a seguinte. Vamos ilustrar assim de forma mais figurativa de novo aqui. Deus tem seus filhos. Todos são seus filhos, mas tem aqueles que não mais querem ser filhos de Deus e querem perseguir aqueles que seguem a Deus. Isso dói muito em Deus. Né? É como, vamos dizer assim, um sujeito aqui pegar uma criança de 4, 5 anos, do vizinho lá, etc e tal, e dar um botocaço nele, dar um tiro nele, dar um laçaço nele, etc e tal, lá fazer mal para ele. Você acha que o pai diz, que engraçado? Não. Você vai chamar a polícia, ou vai vir, eles vêm. Vem na hora. Deus está aguentando isso. Está aguentando isso. Isso dói em Deus. Mas quando ele se vingar, aí vai ser feia a coisa. Aqueles que não se arrependeram, eles vão sofrer. Vão. Aquilo que os filhos de Deus sofreram será pouco, perto do que os seus malfeitores fizeram a eles. Vai ser pouco. Então, as orações das almas debaixo do altar, que são coisas virtuais, são coisas ilustrativas, serão respondidas durante as pragas. Sim, mas as pragas só atingem os que estão vivos. Não, espera aí. No final do 7º milênio, aqueles outros que morreram ao longo de toda a história, aqueles que crucificaram Jesus, aqueles que perseguiram os santos durante a Idade Média, que queimaram muitos vivos, que torturaram muitos, milhões foram torturados, eles vão sofrer, vão, sim, vão sofrer na exata medida do que fizeram sofrer. Todos terão ou recompensa ou castigo, e não tem uma terceira via aqui. Então, o fato do anjo colocar incenso no seu incensário significa que Deus está atento, está ouvindo as orações. Eu estou ouvindo, estou marcando aqui tudo. E o fato do anjo, logo depois, jogar o incensário à terra, significa que terminou a intercessão. Agora, ninguém mais ora. Se orar, não adianta mais nada. Né? Porque quem está salvo, está salvo. E quem está perdido, está perdido. Teve a sua chance. Ou seja, ainda tem que dizer mais uma coisa aqui que não está na lição, mas que se encaixa aqui. A igreja adventista do 7º dia
fez a sua última pregação, o último alerta, o chamado alto clamor. Ou então, também se chama derramamento da chuva seródia, coisa desse tipo. Tudo a mesma coisa. Proclamou a última mensagem, disse que Jesus vai voltar, disse que tem que obedecer os mandamentos, disse que tem que santificar o sábado, disse que o domingo não é o sábado e que não é dia a ser santificado. Enfim, ensinou tudo o que devia ensinar. A igreja fez isso, né? Agora, completou o seu trabalho, todos entenderam, todos ouviram e todos tomaram a decisão, uns contra, outros a favor. Tá bom, agora não se prega mais. Feito, não se prega mais. E Deus sabe de uma coisa que nós não sabemos. Mas Deus sabe, Ele lê os corações, Ele conhece a mente. Ele sabe que se daqui para adiante continuarem pregando mais 1 ano, mais 10 anos, mais 20 anos, ninguém vai mudar de posição. Ninguém mais vai se converter. Então, para que pregar? Aí só fechou a porta-graça. E começam as pragas, né? Úlceras, as primeiras pragas. Aí começa a vingança. Essa, agora das pragas, é sobre os vivos, né? Mas depois, no milênio, tem sobre os mortos. Bom, aí o que significa 7 trombetas? Aqui a lição fez uma mudança. E eu não fui na mudança. Continuei na antiga interpretação que está nos nossos manuais oficiais da igreja, que eu estudei, onde estudei, aprendi desde criança e assim eu sigo. Então eu sigo a seguinte orientação. As 7 trombetas não são difíceis de entender. Se você começar a entrar nos detalhes, você vai se perder um pouco. Então não vou entrar agora em detalhes. As 4 primeiras trombetas foram desferidas por povos bárbaros, né? Povos chamados indo-europeus, que se tornaram povos europeus. Um deles não, né? Um deles desapareceu. Mas não eram só 4 povos bárbaros, nem só 10 também. Eram 22 povos. Né? Mas desses aí, 4 atacaram fortemente, sucessivamente, o Império Romano. Até que derrubaram o Império Romano. Então, 4 povos bárbaros derrubaram o Império Romano. São as 4 primeiras trombetas. Né? São trombetas contra o principal inimigo do povo de Deus daquela época. Aqui surge uma interpretação diferente, eu não vou comentar. Eu sigo essa, né? Que muitos pastores, grandes pastores também seguem. Por exemplo, Heidi Feyerabend, né? Que eu sou muito fã e infelizmente já falecido. Dos 4 povos bárbaros, os primeiros aqui foram os godos e visigodos, porque são do mesmo time, né? Parentes, que se dividiram em 2, né? Os godos e os visigodos, mas todos são godos. Depois vieram os vândalos, que foram destruidores, cada povo bárbaro é pior que o anterior. Depois vieram os hunos, depois vieram os érulos, né? Esses povos bárbaros, o 4º povo bárbaro líquido, o Império Romano Ocidental, com sede em Roma. E aí, aproveitando o gancho, sucedeu o Império Romano Ocidental, a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Ela sucedeu. E depois vieram mais 3 trombetas que também são 3 ais, ou seja, a coisa iria piorar, ia doer mais. A quinta trombeta, ou seja, o primeiro ai, eram povos muçulmanos árabes, né? Essa 5ª trombeta derrubou o Império Romano Oriental, com sede em Constantinopla ou também Bizâncio, também assim chamado Império Bizantino. Império Romano Oriental ou Bizantino é a mesma coisa, né? Porque Bizâncio era o nome da cidade que depois Constantino transformou, em homenagem a si mesmo, em Constantinopla. Hoje é a capital da Turquia, né? Não tem mais esse nome aí. Bom, foi aí que quando, não sei se você lembra, estudaram no 1º grau, 2º grau, se fechou a rota que vinha das especiarias da Índia, etc., lá do Oriente, para a Europa, e tiveram que começar as grandes navegações. Agora não dá mais para passar por ali. Os turcos fecharam tudo, 1453, né? Fecharam tudo ali, tomaram aquela região, e aí começaram a tentar navegar para a Índia, contornando a África, e acabaram vindo para a América, né? Essas coisas aconteceram.
graças aos turcos, né? Daí vem a sexta trombeta. Então a quinta trombeta derrubou o Império Romano Oriental. Vem a sexta trombeta que acabou derrubando o sistema otomano, né? A sexta trombeta são os 4 anjos do Eufrates, ou seja, os 4 sultanatos. O que é um sultanato? Sultanato é um sistema árabe, maometano, de governo. Terrível. É um despotismo total. Aí quem manda é uma pessoa, o sultão, né? Então ele tem muita riqueza. Todos trabalham para ele. As coisas existem em função dele. Tem muitos mordomos, muitos serviçais, tem muita riqueza e faz guerra contra outros, etc. para aumentar a sua riqueza e a sua qualidade de vida, que já é exagerada. Esse sistema sultanato são realmente exploradores. Esses aí lutaram, né, durante de 1453 até 1840, eles vigoraram, né? E eles, os seus cavalos cuspiam fogo pela boca. O que era isso? Eles já tinham armas de fogo, né? Usavam flobés, usavam aquelas armas que carregavam pelo cano, né? Isso era pouco prático, mas acontece que atirava longe, né? Bem mais longe que uma flecha. E atirava com velocidade muito forte, né? Então eles carregavam essas armas pela boca, e por isso que a boca era grandona, era um funil, e derramavam ali pólvora, e socavam e assim por diante. Não era prático nem um pouco, mas bem melhor que qualquer outra coisa, né? Aí dava uma descarga, vinham todos dar uma descarga e depois a espada mesmo. Até que carregasse tudo aquilo ali de novo, né? E então aqueles cavalos pareciam que estavam cuspindo fogo e enxofre. Eram armas de fogo que eles já tinham, né? Daí vem a sétima trombeta, que é o quê? A sétima trombeta é até as pragas, final, né? Abrange o silêncio no céu. No tempo de hoje, as nações iradas, nações fabricando muitas armas, nós estamos na sétima trombeta, nações fabricando muitas armas, nações se ameaçando, né? Exploração, alguns lugares, outros querendo implantar democracia, coisa terrível, mundo em pé de guerra, e os 4 anjos segurando os ventos, porque nessas condições os seres humanos se pegam a qualquer momento. Tem que segurar os ventos agora, porque a ameaça de conflagração de guerra é enorme aqui no planeta. Está todo mundo armado até os dentes, nações armadas com armas atômicas, com aviões de 5ª geração, já estão pensando em fabricar o de 6ª geração, aviões que voam acima de 2.400 km por hora, chega a 3.000 e poucos km por hora, e querem fabricar aviões que chegam a 5.000 km, mais de 5.000 km por hora, aviões que sobem no espaço, voam em alta velocidade, atacam lá e voltam pelo espaço. Gente, onde está o ser humano gastando bilhões de dólares para destruir um ao outro? Então os 4 anjos têm que segurar agora os ventos da terra, porque senão não tem como pregar. Já pensou pregar o evangelho no meio de bomba atômica? Não existe. Eles têm que segurar, tem que concluir a pregação. A igreja adventista vai fazer isso. E vai ter condições mínimas para fazer isso. Vai ter, né? Condições mínimas vai ter. Isso está garantido. Então, aí vem aqui a tal do anjo com o livro aberto. Então, terça e quarta-feira é um estudo só, né? Deu para João? João, come esse livro. Era gostoso. Doce como mel. Eu gosto de mel. Ah, gostoso. Mas no estômago era amargo. Eu como bastante, não, com uma certa quantidade recomendada de 13 gramas por dia de cacau puro. Isso é muito bom para a saúde, principalmente para quem é atleta como eu sou. É excelente para a saúde.
mas é amargo, é ruim. Eu fico imaginando que aquele livro devia ser no estômago assim amargo como cacau puro, 100%, né? Não chocolate, cacau. E daí, logo depois eu como alguma coisa em cima, porque senão aquele amargo fica na boca, no estômago, em tudo que é lugar. É horrível. Assim devia ser o livrinho. Então João comeu, que coisa gostosa. Opa, não está mais gostoso, está amargo. O que era isso? Né? Que coisa era essa? Esse era o livro de Daniel. A Daniel, ali no capítulo 8, né, onde diz que até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E o pessoal lá nos Estados Unidos, na Terra Livre, onde podia estudar a Bíblia à vontade, ninguém criticava, ninguém perseguia, nem nada. Estudaram e chegaram à conclusão, o templo vai ser purificado em 1854. Calcularam tudo ali, né? Antes chegaram à conclusão que era em 1853, depois recalcularam, etc. Tal, lá. Chegaram à conclusão, 1854. Jesus vai purificar o templo, ou seja, vai purificar essa terra, ou seja, Jesus vai voltar. Pronto, 22 de outubro de 1854, Jesus volta. Né? Essa é a conclusão que chegaram. Mas eles não leram bem ali Mateus, etc. Tal, que o dia e a hora ninguém sabe, mas eles calcularam a data. E era uma alegria. Esse era o doce como mel. A alegria. Jesus vai voltar, e vai ser logo. Está chegando perto e pregavam com entusiasmo. Isso foi o clamor da meia-noite. Houve um reavivamento impressionante. E ninguém se deu conta que esse santuário aqui na Terra nem existia mais. A Terra não é um santuário. Não tinha mais santuário. Esse era o santuário celeste. Então ninguém se deu conta também que era para, como é que diz aqui, Apocalipse 11, 1 e 2, era para medir o altar, medir o templo, né, os arredores do templo, tudo era para medir. O que é isso? Juízo, justiça. Ou seja, é o tempo, 1854, o tempo em que começa a justiça, o juízo sobre aqueles que são candidatos à salvação. Para ver se eles se arrependeram de tudo. Se se arrependeram de tudo, então o seu nome continua no livro da vida. E quando Jesus voltar, leva eles. Se não se arrependeram de tudo, então os seus pecados continuam ali, escritos. Os pecados foram apagados. E o apagar os pecados daqueles que serão cidadãos celestes é purificação do santuário. Ou seja, ali onde eles vão morar, não existe o menor registro de qualquer coisa errada feita, porque eles se arrependeram de tudo e o sangue de Jesus serviu para apagar aqueles pecados e passar uma borracha ali em cima e acabou. Então, se você for salvo, e um dia que chegar lá no céu, olha, me empresta aqui o livro da minha vida, dos meus pecados. Tem 3 livros lá, os livros dos atos bons, dos atos maus e o livro da vida. Quero dar uma olhada no meu livro dos atos maus. Não, pode pegar aqui, tá aqui. Você vai olhar, não tem nada escrito, nada. Ou seja, o santuário está puro dos teus pecados, dos meus, se eu for salvo. Por quê? Porque eu me arrependi, tu se arrependeu. E o sangue de Jesus serviu para apagar. Isso que ainda estão fazendo lá desde 1854. Isso que é a purificação do santuário. Ou seja, os cidadãos que foram para o céu não poderão ser acusados de nada. Porque não existe do que lhes acusar. Muito embora tenham pecado, isto foi purificado. O santuário foi purificado. Os outros não. Mas os outros também não vão morar lá. Nem vão para lá. Né? E por fim aqui as 2 testemunhas. As 2 testemunhas são o Novo Testamento e o Velho Testamento, o Antigo Testamento, ou seja, a Bíblia. Né? Ou seja, a luz da verdade. Então, lá na Revolução Francesa, é bom estudar a Revolução Francesa. Pesquise na internet que acha, e bastante. A Revolução Francesa, o abuso por parte da Igreja Católica Apostólica Romana, dos seus bispos, etc., foi tão grande. Foi tão intenso que os líderes enjoaram disso. Temos que acabar com a religião. Mas eles não conseguiram distinguir que existe religião e religião. Existem 2 tipos de religião. Um é de uma coisa, o outro é completamente diferente. Mas a maciça maioria era da religião dominante, que explorava. E tinha que se libertar. Isso é verdade, tinha que libertar mesmo. E daí a França o quê? Mandou prender o Papa. 1798, mandou prender. Né? E daí isso era a Revolução Francesa. O governo do Napoleão Bonaparte que mandou Berthier prender o Papa. E prenderam, a ferida mortal, etc. Isso tinha que fazer, caramba. A profecia dos 1260 anos estava chegando no fim. Mas também pegaram tudo. Pegaram Bíblia, pegaram tudo que é tipo de religião, tudo que é tipo de...
que tinha protestantismo, etc., tá tudo no mesmo saco. Acabaram com tudo. Chega, não tem mais religião, não tem Deus, Deus não existe. E Voltaire, né, chegou a dizer que daqui a 100 anos nem vão falar mais em Bíblia, nem vão falar mais em Deus. Isso vai ser, agora acabou. Agora é a razão. Né? Queimaram a Bíblia. E a Bíblia passou a não mais ter autoridade alguma durante 3 anos e meio. Né? Temos aqui as datas, pus lá no comentário, mas não aqui. E, gente, virou um caos. Virou um caos. Um caos. A França virou um caos. Economicamente era o caos, socialmente era o caos. É caos em todos os sentidos. A mesma Assembleia que eliminou Deus, que entronizou uma prostituta para ser adorada de 10 em 10 dias. A semana passou a ser de 10 dias. Restabeleceu a semana de 7 dias e disse adeus. Adeus, não. A Bíblia passou a ser livre, podiam imprimir de novo, etc. E aí se restabeleceu a ordem. Né? E o mais curioso, vamos concluindo aqui, porque senão vai ficar muito longo, é que o Voltaire tinha dito, lembra? O Voltaire tinha dito, ó, daqui a uns tempos, daqui a uns 100 anos, nem vai se falar mais de Bíblia, isso aí já era. Isso vai ser coisa do passado, vai ser coisa de museu. A casa dele, onde ele tinha uma gráfica, foi comprada por uma sociedade bíblica. E passaram a usar a gráfica dele para imprimir Bíblias. E a casa dele se transformou em uma das sociedades bíblicas internacionais. De algo que ele dizia que vai desaparecer. Foi o contrário. Por quê? Porque está escrito assim, subica, ou seja, para a Bíblia, subon. Ou seja, todos vão conhecer a Bíblia. Hoje, existem mais de 6 bilhões de Bíblias impressas. Não se sabe exato o número. E as Bíblias são vendidas. Né? Então, os outros livros mais impressos do mundo não chega a 1 bilhão, nenhum deles. Né? Mas a Bíblia sim. Só que tem um detalhe. Ninguém sabe ao certo quantas Bíblias eletrônicas ou Bíblias virtuais estão nos celulares, nos computadores, nos tablets, sei lá onde mais. Né? Ninguém sabe. Mas certamente são mais de 6 bilhões. Isso é certo. Né? E para você multiplicar uma Bíblia eletrônica, é um clique, ou 2, 3 cliques, pronto, já tem outra. Né? Bíblias em CDs, etc. Tá? Isso não são impressas. 6 bilhões de Bíblias impressas. Então existe muito mais que uma Bíblia por pessoa no mundo, por pessoa incluindo crianças, incluindo bebês. A Bíblia se restabeleceu, quase foi morta. As 2 testemunhas quase foram mortas, o Antigo e o Novo Testamento quase foram mortos, mas não foram mortos. E como Deus dirige as coisas, o livro mais vendido no mundo hoje, todos os anos, sempre é a Bíblia, no mundo inteiro. O mais produzido é a Bíblia. Existem muitas e muitas versões, nem sei quantas, existem muitas. A Bíblia existe para tudo que é tipo, para pastor, para leigo, para pobre, para rico, para criança, para jovem, para adulto, para idoso, letra grande, letra pequena, tem de tudo. Tem para todos os tipos e todos os gostos. Subica, e subiram mesmo. Deus está no comando, né? Deus está no comando. Ó Santíssimo Senhor Deus, abençoe-nos como teu povo para que nós possamos cumprir a mensagem da pregação final e dar um bom testemunho segundo a tua vontade. Em nome de São Jesus Cristo, amém. Tchau.